Salve, salve! Estamos ao vivo e agora começando uma nova série aqui em Conexões Verdadeiras. Pois é, hoje a gente vai começar a série Conexão na Real com um conselho de expert, né? Que pode ser do expert ou da expert. A galera já tá chegando, a gente tá testando um novo horário, já chegou a Clau e o Eduardo, fique bem de vida, muito bom, muito bom. Vamos para aqueles recadinhos iniciais, né? Então, espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Caso contrário, só colocar aí no chat. Dedinho no coração para a gente saber que tá legal, que vocês estão curtindo o nosso papo. E também já manda um aviãozinho, o aviãozinho fica aqui embaixo, né? Deixa eu ver meu dedo aqui, ó, aqui embaixo. E você pode mandar um aviãozinho para os seus amigos, se você entende que o tema que nós vamos tratar aqui na live, ou em qualquer live que você estiver participando, realmente faz sentido para as pessoas que você conhece. Hoje aqui a gente vai falar de riscos, e daqui a pouquinho eu já explico para vocês por que esse tema é importante, por que eu trouxe, por que eu estou abrindo essa nova série aqui, tá bom? Então, novo horário, vamos testar, ver o que acontece, e esse é um conteúdo que vai ficar gravado para que outras pessoas possam assistir num horário diferente, se for necessário, tá bom? Iramek também chegou. Então, bom, eu já vou me apresentar para quem não me conhece, está chegando e viu a publicação ou recebeu de um amigo um aviãozinho. Eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista e mentor em networking e negócios e o meu foco é ativar a conexão entre pessoas. Eu realmente trabalho, busco, entregar formas do empreendedor individual, transformar os seus contatos em riqueza, fazendo isso através de 3 pilares que para mim são fundamentais, que são o relacionamento, o autoconhecimento e a visão de negócio. Então essa é a minha fórmula do sucesso, né? Acredito que com o autoconhecimento a gente entende o nosso papel, entende, né, as nossas intenções, objetivos, como a gente funciona, né? Quando a gente se relaciona, para se relacionar melhor, quais são as disciplinas e a dinâmica que a gente precisa ter, e uma visão de negócio para trazer as questões empreendedoras para a nossa vida, que o empreendedorismo tem a ver com a gente realizar, né? Então a gente pode realizar um negócio, uma boa carreira, né? Um bom hobby, então essa é a nossa força de realização. Beleza? Bom, vou chamar aqui o Eduardo porque eu tenho muitas perguntas para eles e já para ele e já vou também pedir para vocês mandarem as suas perguntas. Então, a ideia é vocês aproveitarem toda vez que a gente traz um convidado, um especialista para abordar um assunto, que vocês também possam interagir. E só assim a gente ouve vocês e pode fazer uma entrega mais personalizada, né, mais direcionada para a sua necessidade. Então, são momentos que a gente aproveita para isso, tá? Aqui nessa live, em todas as lives e palestras, enfim, todos os eventos que você participa, isso é super importante, beleza? Vou chamar aqui o Eduardo para ele se apresentar. Vem para cá, vem como a gente diria no auditório, vem para cá, vem para cá. Olá, oi Eduardo. Tá me ouvindo? Tudo certo? Opa, peraí. Ah, Oi? Eu tô te ouvindo. não, pra mim tá travado aqui. Peraí. Vou sair e entrar de novo. Tá bom, acontece. Então deixa eu chamar ele. Chamando Eduardo, fique bem de vida. Já vou dizer para vocês seguirem também no Instagram. E agora? Eu tô travada Tudo para bem? você? É isso? Tá tudo bem aqui. É que eu não tô me É. vendo e você tá meio travado, mas tudo bem. Você tá me vendo e tá me ouvindo, Ah, então tá ótimo. tô te vendo e tô te ouvindo.
Priscila, do High Fast Business, que nós dois conhecemos, chegou na área. Priscila, você que esteve ontem um pouquinho na aula e hoje, depois me diz o que você achou dos horários, tá bom? E das propostas. Então, também para você que está chegando, esse mês de outubro de 2020, a gente está fazendo aqui em Conexões Verdadeiras algumas séries de lives diferentes, como um teste também, mas sempre com o objetivo de trazer conteúdos importantes para você que busca empreender. Isso é super uma forma da gente contribuir, né? Então tem o aulão, tem o conselho do expert e depois tem a entrevista. Agora você sumiu, Eduardo. Tá aparecendo a parede. Agora voltou. Eita, estamos com alguma questão aqui da câmera. Agora Você você me vê? sumiu. Não, vejo a parede. Acho que mudou Uai, mudou a direção da câmera. Agora sim. Isso. agora sim? Agora sim, agora sim. Então tá bom. Não mexe em nada. Muito bom, muito bom. Então, Eduardo, por favor, se apresente para a gente, né? Fala aí das suas especializações, o que você faz, a gente quer saber. Legal, Raquel. Obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Lima. Eu sou especialista em planejamento e o meu trabalho hoje é planejamento de vida e finanças pessoais. A questão do risco é uma coisa que, como planejador, eu sempre soube lidar e tive que trabalhar, e tive uma oportunidade de fazer uma especialização fora do país sobre riscos. Então foi lá, nessa especialização, que realmente eu me certifiquei em riscos, ok? Uhum. Muito bom. Deixa eu até colocar o tema aqui para o pessoal que está chegando saber do que a gente está falando. Pronto. Legal. Bom, eu também fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. E para mim o tema riscos, ele é super importante, primeiro porque faz parte do nosso dia a dia, por mais que às vezes a gente não fique pensando sobre o risco que a gente corre, né, ou está correndo o tempo inteiro, mas em especial quando a gente fala de empreender, os meus mentorados, os alunos, o pessoal que participa aqui das lives, que conversa comigo pelos meios todos, muitas vezes trazem dúvidas que estão ligadas a risco, né? Então a pessoa não sabe como avaliar, ela não sabe o quanto que ela já perdeu muitas vezes por não ter avaliado antes, então ela nem sabe se comunicar sobre isso, né? São pessoas que não dizem assim, Raquel, que risco eu corro quando eu vou pegar um empréstimo no banco, por exemplo. Elas não fazem isso, elas trazem dúvidas mais gerais, do tipo, né? Eu preciso agora de um empréstimo, como é que eu vou fazer e tal. Mas elas nem conseguem muitas vezes expressar essa questão, né? Uma coisa que não sei se é a sua percepção, mas acaba sendo a minha e por isso quis, né, trazer você, de que as pessoas nem passam pela cabeça os pontos aí de risco. O que você acha sobre isso? Olha, Raquel, vou te falar então também como pessoa que está no mercado, que tem contato com pessoas e como especialista. A cultura de riscos é muito fraca no Brasil. Então, esse é um assunto que a gente realmente precisa falar e precisa esclarecer melhor, porque ele não faz parte da nossa educação em nenhum momento. E principalmente, como foco hoje do teu público, são pessoas que estão empreendendo ou vão empreender, né? É fundamental. É fundamental. Então, se você quiser, posso falar aqui, eu elenquei, tá? Por que a gente deve falar de riscos, né? A gente combinou. Uhum, Então, olha só, para incentivar as pessoas. Primeiro, a gente já sabe que é uma fraqueza. Então, se é uma fraqueza, é ali que eu tenho que atuar. Primeira coisa. uhum, Segundo, ao analisar riscos, você vai ter uma clareza melhor da sua situação, da situação do seu negócio. Isso vai fazer com que você evite surpresas evitáveis. Porque tem as surpresas que não são inevitáveis, essa tudo uhum. bem. Mas tem umas que está na cara e a gente deixa passar. E isso vai atrapalhar a gente, vai atrapalhar o negócio. Então, analisar por que falar de riscos. Porque ao ter essa clareza, você também vai ter a paz de ficar no foco do seu negócio.
Você fica focado. Se você não analisa riscos, você vive apagando incêndio. Isso te tira do foco, isso atrapalha teu negócio, atrapalha tempo, atrapalha dinheiro. Entendeu? Então, por isso a gente tem que pensar tanto em risco. Pensar em riscos também é para a gente sair da mentalidade reativa e ir para uma mentalidade mais proativa. Uhum. Porque assim, quando um risco acontece, qualquer pessoa só tem uma saída, reagir a ele, certo? Então a gente fica reativo. Quando você analisa melhor os riscos, você passa a ser mais proativo. Eu sei, eu medi uma situação que pode acontecer. Então, de certa forma, eu me preparo melhor, ok? O impacto vai ser menor também. A gente tem que entender que risco é inevitável, não existe planejamento que funcione 100%, certo? E a gente tem que entender que, ao analisar riscos, a gente vai estar tratando de uma eficácia melhor de tempo e recurso, ok? Ok. Então, é por isso que a gente deve muito falar sobre riscos. E tem um último motivo, já que se os outros não foram suficientes, é o seguinte: a gente tem que falar de risco para aumentar a probabilidade de sucesso do que a gente está fazendo. Boa. Bom, quero dar um oi aqui para o João Bolinha, a Jéssica Gabriel, Tibete Conteúdo, que é aluna, Tatá Diniz, faz tempo, hein, Tatá? Chegando aqui, então, pessoal, vindo nesse novo horário para conversar com a gente. Bom, a gente falou dos riscos, você colocou esses aspectos, mas qual é o conceito de risco? Então, o que que a gente, né, exatamente o que quer dizer isso? Legal. Raquel, esse assunto ele é tão desconhecido, relevado pela gente, que daria uma aula inteira, tá? A gente pode até pensar sobre isso. Então aqui eu vou tentar trazer coisas mais práticas e resumidas, tá ok? Nessa uma hora de live, tá? Então olha só, para a gente entender o que é risco, a melhor definição que eu falo é uma palavrinha única: incerteza. Risco é uma incerteza. Incertezas só existem no futuro. Por quê? Se está no presente, ela não é uma incerteza, ela já é uma certeza, certo? Sim. Então, o conceito de risco começa por aí. Mas tem três coisas de riscos que todo mundo pode já começar a se estruturar, tá ok? Quando a gente fala desse conceito. Probabilidade. O que é a probabilidade? Eu vou medir quanto isso pode acontecer ou não. Ao fazer esse estudo, nós vamos cair naquele clássico que todo mundo sabe. Você vai acabar achando se esse risco pode trazer uma ameaça ou se esse risco pode trazer uma oportunidade. Clássico. Segunda coisa, tem que medir o impacto. Eu identifiquei um risco. Legal. Se ele acontecer, qual é o impacto para o meu negócio? Qual é o impacto para a minha vida? Então, segunda coisa é impacto. E a terceira coisa é proximidade. O quanto isso está perto de mim. Por quê? Nós vamos aprofundar isso ao longo do papo, mas basicamente, proximidade quer dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma pandemia, certo? Então quer dizer que se eu fizesse riscos eu ia conseguir prever a pandemia? Não. Justamente por isso. Tem certas coisas que a gente tem que esquecer. Então analisar riscos vai trazer até certa paz. Por quê? Um meteoro, uma pandemia, não tem como você prever, certo? Ou seja, está muito longe de você, não está próximo. Então esse conceito de proximidade quer dizer isso, tá ok? E uma outra coisa que eu gosto de falar quando a gente vai falar sobre conceito de riscos, isso é risco. Mas o que é gerenciamento de risco? Isso é uma pergunta mais legal. E é assim, gerenciar risco é você aplicar conceitos que a gente tem que ter, aplicar atitudes, desenvolver processos para você identificar e avaliar risco, certo? Para que você possa ter um plano para eles. Então, gerenciar riscos é você saber identificar, avaliar e ter um plano para ele. Uma ação, entendeu? Bem básico é isso. Legal. Quero dar um oi aqui para Ana Almeida Imóveis, o Max RJ Noário, Jusley Anjos e Deu um Nó. Lembrar, então a gente está falando de riscos, né? O Eduardo acabou de conceituar para a gente e o que está envolvido aí nos riscos, né? Deu essa introdução.
E fiquem à vontade para mandar também as suas dúvidas conforme a gente for falando, tá? Vocês podem, enfim, compartilhar. E também vocês podem se apresentar e dizer de onde vocês estão assistindo para a gente saber, tá bom? Coração, dedo no coração e também o aviãozinho, não esqueçam. Ah, e outra coisa que eu acho bacana é tirar um print de tela para depois colocar nos seus próprios stories, marcar a gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que vai ficar liberado. E esse é um tema, para você empreendedor individual, muito importante, tá? E eu falo de experiência própria também, viu, Eduardo, que quando eu comecei a empreender lá nos idos, há um tempo, realmente não foi uma coisa que me passou pela cabeça. Aliás, o empreendedor, dizem que empreender é a arte de correr riscos, né? Já vi esse clichê por aí. Ok, acho que o empreendedor, ele tem uma visão diferente e ele está, assim, um pouco mais disposto, talvez, a correr certos riscos, porém, a gente não precisa sofrer, né? Agora, o maior risco de empreender um negócio, justamente é não dar certo. Esse é um risco, pode não dar certo. E você pode perder dinheiro, pode perder, né, o tempo, toda uma energia que você investiu e não vai ter retorno nenhum. Então, tirando isso, tirando esse risco inerente, né, de empreender, na sua visão, Eduardo, qual é o maior risco de se empreender no Brasil hoje? Vamos lá. Essa história do empreendedor correr riscos, lógico, todo mundo corre riscos, né? Eu sempre brinco com isso. Como é que você explica risco para uma criança? Ué, você, por exemplo, você vai atravessar a rua e não olhar para os lados, você está correndo de ser atropelado. Então, correr riscos é inerente, como eu já falei. Agora, saber avaliar é outra história. Então, o empreendedor correr riscos faz parte do papel dele, mas também deveria fazer parte do papel dele saber gerenciar risco, ok? No Brasil, clássico, a gente vive um ambiente, então, já falei, primeiro que não temos cultura de risco. Nunca é ensinado pra gente, é tudo ou nada. Tudo ou nada não é gerenciar risco, certo? Então, o maior risco de se empreender no Brasil, tirando os óbvios, né? Governo que não apoia, a nossa cultura, que é uma cultura muito pouco desenvolvida ainda nessa área empreendedora, o maior risco que eu vejo, eu elenquei aqui alguns. Primeiro, você corre risco ao empreender no Brasil se você empreende por necessidade. Como assim? Eu estou precisando, eu não tenho saída, né? Que acontece com boa parte da população. Cara, essa pandemia veio, acabou com a minha fonte de renda, eu estou precisando me virar e aí eu vou empreender, certo? Legal. Não tem problema isso. O problema é, se você faz por necessidade, o teu risco é maior. O teu risco é maior. Por quê? Você tem que entender que a sua carga é maior, que a sua responsabilidade é maior, você vai se cobrar mais. Então, juntando a isso, a um ambiente difícil, mais a falta de cultura, o teu risco é muito maior. Então, empreender por necessidade exige um esforço maior. Você tem uma motivação maior que você precisa, mas o teu esforço, a tua carga também vai ser maior. E isso pode ser um risco contra você. Certo? E aí, Raquel, eu costumo falar o seguinte, a necessidade, ela independe da questão financeira. Porque você pode ter uma necessidade, em geral está ligado ao financeiro, lógico. Mas tanto faz se você é devedor 0 a 0 ou superavitário, se você tem uma necessidade de empreender, você precisa saber se planejar, você precisa saber avaliar riscos. Ok? A segunda coisa que eu responderia nessa questão é quando você empreende pela outra coisa, pela oportunidade. Então, eu vi uma oportunidade, vou empreender. Perfeito. Também precisa saber gerenciar risco. Por quê? Porque eu tenho clientes que são empreendedores, né? Que se planejaram para isso, e que eles eram, vamos falar assim, ele era um ótimo administrador de empresas para terceiros. Quando chegou a vez dele, cara, embananou. Por quê? Porque é totalmente diferente. Então, você empreender por oportunidade,
em certo aspecto, todo mundo sabe disso, mas eu estou levantando aqui a visão do risco. Você tem que ter um certo conhecimento, uma certa humildade, né, nós vamos falar disso, de que você corre um risco. Eu nunca fiz aquilo, eu nunca dirigi um negócio do começo ao fim. Então, você tem que medir se essa oportunidade você vai dar conta dela, né? E nós vamos contextualizar depois algumas coisas para ajudar nisso. Mas é um risco de se empreender no Brasil. Você vê uma oportunidade e quer aproveitar, só que você não sabe analisar ela. Você não sabe certas coisas básicas, como, por exemplo, qual que é a taxa de retorno dessa oportunidade? Você sabe medir? Qual que é o valor presente líquido? Alguns termos técnicos aqui. São coisas que a gente precisa ter familiaridade. Eu não tenho, então é um risco, vai atrás. Então a gente tem que medir a oportunidade. Eu não saber medir a oportunidade é um risco. Outra coisa para responder essa pergunta é medo. O risco de se empreender no Brasil é medo. Por quê? Porque eu posso estar numa situação, uma pessoa que já tem uma certa, sei lá, ou tem um certo dinheiro, ou já trabalhou, ou tem uma certa experiência, e ela fica naquele, putz, eu vou empreender, mas eu tenho medo de perder o que eu já tenho. Então, também é um fator de risco para o empreendedor no Brasil. E saber avaliar o risco dessa história é fundamental para que você perca esse medo, certo? E nesse aspecto, Raquel, eu gosto sempre de falar, uma coisa que eu coloco bastante para os meus clientes, né, na prática. Essa questão do risco, nós temos que medir duas coisas para o empreendedor. Vontade versus competência. Então, como é que funciona essa história? Já fica uma dica prática. Eu tenho muita vontade de empreender. Porque eu vi uma oportunidade ou porque eu preciso. Legal. Você tem muita vontade, mas você tem pouca competência para aquilo, o seu risco é altíssimo. O oposto também. Eu não tenho, assim, eu tenho muita competência. Então, eu pego pessoas, né? A gente conversa com pessoas, né? Nesse aspecto. Nossa, eu tenho uma expertise em trabalhei a minha vida com exportação. Agora eu estou numa certa fase que eu poderia abrir uma consultoria sobre exportação. Legal, mas você tem pouca vontade. Então, vontade e competência têm que ser equilibrados nessa questão do risco. Não adianta você ter muita competência se você não tem muita vontade. Isso vai trazer risco para o seu negócio. Certo? E, por último, uma mensagem nesse aspecto de risco para o empreendedor. Tem uma frase de um professor meu que eu sempre gosto de repetir. É assim, ó. Se a sua margem de lucro cobre os seus erros administrativos, você não vai nem ligar para risco. Mas você está ou vai perder, você está perdendo dinheiro ou vai perder dinheiro. Olha, repete aí para o pessoal anotar, Eduardo. Se a sua empresário, se a sua margem de lucro está encobrindo os seus erros de administração, você não vai nem ligar para gerenciamento de risco. Só que você já está perdendo dinheiro ou vai perder. Legal, boa, hein? Boa mensagem essa. Depois eu quero essa frase para colocar no descritivo do post. Olha, eu vou dar um oi aqui para a Célia, para o Wagner Santana, para a Gabi, da Seja Disruptivo, eu tive com ela essa semana. O fotógrafo José Carlos, Márcia Nascente, minha querida, o Person 07, a Denise Castro, que está se esforçando, hein, Denise? Lá direto de Campo Grande, para assistir, essa é fã, né? E tá tendo resultado, a Denise, que é muito legal. A Gabi falou do Seja Disruptiva, medo de dar merda, medo de perder o investimento, rindo de nervoso aqui, é isso aí. Um oi aqui para o Lailton, para a Larissa do Link Office também, estarei em breve com eles. E o André EDF, a galera tá entrando, ó. Então, um oi aqui para a Ema Bacarim também. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente está falando desse panorama do risco para o empreendedor. A próxima pergunta era realmente sobre o que a gente precisa analisar para diminuir riscos. Você já falou alguns, né? Alguns pontos, né? Tem algum outro que você destaca aí para a gente diminuir possíveis riscos? Tem uma lista, né? Tipo, Tem uma lista. Vamos abrir outra live se acabar essa. É por aí, Raquel. É por aí. Então, eu preparei aqui uma lista bem prática
para tentar ajudar as pessoas dessa live, os empreendedores, empresários, né? Como é que eu analiso o risco? Então, vamos lá. Tem alguns princípios que a gente precisa entender. E eu vou resumir aqui para vocês, através de perguntas. Tá? Então, perguntas que vocês podem fazer para analisar risco. Primeira coisa, se eu identifiquei um risco, ele está alinhado com o meu objetivo? Ou seja, eu tenho um risco, eu quero montar uma loja de boneca, certo? E eu identifiquei um risco de concorrência. Tem muita loja de boneca, ok? Esse risco está alinhado com o meu objetivo? Tá, certo? Porque tem tudo a ver, já que eu quero montar uma loja de boneca. Agora, se eu identifico algum outro risco que não está alinhado com o meu objetivo, o que eu faço? Lógico, eu vou avaliar ele, mas provavelmente, se ele não está alinhado com o meu objetivo, é um grande indício de que ele não vai me afetar. Certo? Vou analisar, mas o principal aqui, está alinhado com o meu objetivo? Quer dizer, foca nos que têm potencial risco para o seu objetivo. Elenca eles primeiro, certo? Muito bom. Isso vai te trazer duas coisas. É assim, ó. A gente tem que medir a nossa capacidade de risco, certo? E o nosso apetite de risco. São duas coisas diferentes. Dois conceitos. Capacidade de risco. Capacidade é uma questão quantitativa. Então, vamos lá. Eu vou gastar 10 para montar a minha loja. Mas, esses 10, eu consigo dar conta deles. Ou seja, eu tenho uma reserva de 10, ou esses 10 não vão me atrapalhar, entendeu? Então, essa é a sua capacidade de correr risco. Ok? Então, é uma coisa bem prática, bem quantitativa. Apetite de risco é o seguinte: eu não tenho nenhum real, eu preciso de 10, mas não tenho nenhum real. Só que eu tô afinzão de montar essa loja. Então, você tem um grande apetite para correr esse risco, porque a sua vontade está grande, mas a tua capacidade de correr risco é pequena. Ok? Então, essa relação capacidade e apetite de risco vai te dar um índice que a gente chama de tolerância a risco. Ou seja, o quanto eu sou capaz de enfrentar esses riscos. Isso é um termômetro muito bom. Porque a gente vê muita gente que não tem muita tolerância a risco, tendo que correr risco. Aí não sabe gerenciar essa coisa, vai trazer problema para o seu negócio. Ok? Muito bem. Dentro disso, a gente tem que fazer outra pergunta. Esse risco, ele está dentro do meu contexto? Isso, a resposta é, eu consigo lidar com ele? E eu tenho que ser honesto. Esse risco está fora do meu contexto, cara. Não tem nada a ver. Então, beleza. Agora, dentro do meu contexto, eu consigo lidar com ele? É uma pergunta e eu tenho que saber responder isso. Então, por exemplo, eu consigo lidar, se eu precisar, eu meço o meu negócio e eu vou precisar fazer um empréstimo desses 10. Eu consigo lidar bem com isso? Ou eu sou aquela pessoa que tem medo de dívida? São coisas que você tem que colocar na mesa, certo? Vai te atrapalhar, tá bom? Que mais? Diálogo com as pessoas envolvidas. Quer analisar risco? Identifique as pessoas envolvidas. Sua mulher, seu marido, seu sócio, sua família, a pessoa, o dono da franquia, sei lá. Lista os envolvidos. E você vai ver como é que é o diálogo com cada um deles. Por quê? Porque cada um deles pode ter uma percepção diferente sobre o seu negócio. Então, já que eles são envolvidos, eles são partes envolvidas, você precisa ter um diálogo com essas pessoas muito bom. Tá? Isso vai te ajudar demais a analisar risco. Certo? Muito bem. Analisar risco. Como você toma decisões? Quando você for precisar tomar uma decisão. Você sabe, primeiro, existe transparência?
Transparência com todos os envolvidos. Família, sócio, com você mesmo, certo? E quando você precisar tomar uma decisão, você sabe qual é o processo? Ou seja, qual que é a regra? Pensa nisso antes. Então, por exemplo, eu estou empreendendo e eu vou precisar fazer um empréstimo. E com isso, eu não vou poder viajar no próximo ano. Certo? Então, legal. Vamos pensar como é que vai ser quando isso acontecer. O que a gente vai fazer? Transparência e regra. Tem que ter uma regra para essas coisas. Vai te ajudar a medir esse risco. E uma coisa muito legal, Raquel, que eu falo assim, nessa nossa falta de cultura, a gente, lógico que enfrenta riscos, mas a gente nunca registra eles. E o que vai acontecer se eu não registrar um risco que eu corri? Pode ser que eu corra de novo. Então é aquela história, eu não aprendo. Eu corri um risco, me trouxe um impacto, só que eu esqueci. Aí eu vou lá e erro de novo. Ah, isso é letal para qualquer empreendedor, né? Você não pode ficar errando de novo, muitas vezes, na mesma coisa. Né? Tem uma frase muito boa do Ricardo Jordão hoje, se é para errar, erra logo. E eu completo, se é para errar, erra logo e erra uma vez só. Então isso vai ajudar você a medir risco também, tá? Basicamente, para analisar riscos, seriam isso. Mas lógico, eu posso falar aqui um monte de outras coisas, mas para resumir é isso. Bom, mas vamos seguir que tem aí tem perguntas aqui. Pessoal, se vocês têm perguntas, mandem, aproveitem, tá? Quero dar um oi aqui para a Fabíola, para a Gisele, para o Márcio, que também chegaram. Bem interessante isso que você falou, porque nas minhas mentorias eu também sugiro para os mentorados, para os alunos, que eles façam checkpoints, né? Ou seja, façam balanços semanais, mensais, né? Coisa assim, e a gente pode incluir essa análise, né? Essa reflexão. Será que eu corri? Que riscos que eu corri esse mês, né? Além do que deu certo, o que deu errado, o que eu aprendi, quais foram os riscos que eu corri, né, nesse período? Podemos, né? Não precisa sofrer todo domingo quando você faz isso, mas assim, pelo menos de tempos em tempos você fazer essa reflexão. Acho que entra numa rotina normal do empreendedor, que é o fazer o balanço do seu negócio, né? Então você poder fazer essas perguntas. A Larissa do Link Office falou, errar logo. Gente, errar a gente vai, né? Então, né, relaxa e a gente segue em frente. Um oi para a Estela também e para a Lu Carvalho, SA, que chegou nesse nosso papo. Bom, você falou, né, de uma coisa muito importante que é a transparência. Acho que, né, às vezes alguns commodity é um commodity, né? A gente ser transparente deveria ser um commodity, né? Não uma coisa a ser dita toda hora, né? Do tipo, seja transparente, mas a gente ainda precisa né, trazer luz sobre isso. E principalmente com as pessoas envolvidas, porque quando você empreende sozinho, então hoje, por exemplo, eu escolhi empreender sozinha. Não, você também, né, Eduardo? Você empreende sozinho, né? Não tem sócios e tal, mas existem as pessoas que são impactadas pela nossa decisão de empreender, né? Porque tem a agenda, então tem o risco, mas também tem a agenda, tem o faturamento, enfim, como você falou, férias e tal. E quando a gente fala do empreendedor individual, em especial, é muito comum, um dos pontos, né, que a gente procura combater, que é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Em especial, né, você que é planejador de vida e finanças, também falando de risco. E assim, que merda que dá isso daí, né? Porque a pessoa, é verdade, porque a pessoa, às vezes, acha que é prático, acha que é cômodo, né? Ou seja, bota tudo numa conta só e não sei o quê. Só que pode dar merda, né? Então, o que você... Como é que você lida com isso, com os seus, também com seus clientes, né? Com o pessoal. Legal, Raquel. Bom, fundamental isso, fundamental. Eu sei que quando a gente começa, faturamento é pequeno, até as coisas vingarem. Então, assim, você às vezes no Brasil, ainda que é um país burocrático, a gente não tem como estruturar direito, né? Um MEI, né? Começa tranquilo, tem a sua liberdade. Legal. Mas tirando tudo isso, gente, precisa pôr ordem na casa. Precisa pôr ordem. PF e PJ tem que ser separados.
tem que ser separados. A principal coisa que eu posso falar, então vamos manter o foco em riscos, né? Qual é o risco PFPJ pode dar? Risco tributário. Ponto. Não adianta reclamar. Então, empreendedor brasileiro, vivemos num país que não colabora, um país que tem o sistema tributário mais complexo, um dos mais complexos do mundo. Ok, você está aqui, então tem que abraçar isso. Se você não organizar a sua PF com a PJ, você corre risco tributário. E eu explico para os meus clientes o seguinte, não adianta. Ah, mas eu estou faturando, eu quero pagar menos imposto. Existem técnicas legais que têm a ver com essa organização, com planejamento tributário, para você pagar menos imposto. Isso está dentro da lei, ok. Agora, o jeitinho brasileiro não. O jeitinho brasileiro não. Pense assim, empreendedor. Se você está crescendo e está lucrando, que bom, você tem mais imposto para pagar, porque você está lucrando, ok? Então, confundir PF com a PJ vai te trazer risco tributário nos duas pontas, tanto na PJ quanto na PF. Tá? Então, não pode misturar. Em algum momento, eu sei que o começo é difícil, mas em algum momento você tem que regularizar essa história, ok? Uhum. Segundo risco que a PF e a PJ pode trazer, risco patrimonial. Por quê? É tudo dinheiro. É tudo dinheiro. Ah, tanto faz. Caiu na PJ, eu jogo para a PF, saio gastando, pago conta de um. Não, gente, não. Isso, na hora de você administrar o seu patrimônio, vai dar um nó enorme. Vai te trazer um risco gigante. Então, não pode. PF com a PJ também traz risco patrimonial. E PF com PJ também confunde uma coisa, que é o seguinte. Aquela famosa questão que o empreendedor enfrenta, que ele trabalha muito, né? Propósito. Qual é o seu propósito? Muito lindo e tem que ter. Só que é o seguinte, na prática, PJ, ela só existe para trazer dinheiro para a PF. Ponto. Ah, mas o meu propósito, eu tenho muito orgulho da minha empresa. Perfeito, mas isso faz parte da regra. Faz parte da regra. Você fazer o que você gosta, você fazer com muito afinco, você fazer com brilhando os olhos, lindo. Tem que ser assim. Mas na prática, a PJ só existe para trazer dinheiro para a PF. Só. Se você não entende essa relação, você não está sabendo avaliar riscos. Ok? E aí, você pode cair em alguns riscos que eu vou mencionar aqui. Primeiro, ficar refém do dinheiro. Porque você põe a tua PJ em primeiro lugar. E isso vem da nossa cultura, uma cultura muito sofrida, né? Nossos pais, nossos avós, em que não tinha sossego, eles não tinham fôlego. Então, cara, era trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não estou falando que a gente não trabalha, a gente trabalha muito. Mas para quê? Essa é a pergunta, né? Então, PJ é para dar dinheiro para PF. E eu tenho que saber medir essa história. Tem uma frase muito boa que é o seguinte: não adianta nada você ser dono rico de empresa pobre e nem dono pobre de empresa rica. Isso é um risco danado para a tua vida. Tá? Eu já Então, vivi tudo isso aí vem dessa confusão PF-PJ. Eu era dona pobre da empresa rica. Já vivi essa. Não adianta nada, né? Não. A empresa faliu, olha só. Eu sou exemplo. Bom, olha só, deixa eu dar um oi aqui. Mais uma galerinha chegou, né? A Cássia, o Rogério, o Nadim, que deu oi aqui. Conta Comigo Educação, a Demar, o palestrante Rogério Martins, eu estive com ele, Adriano. O Nadim falou riscos, exatamente, Nadim. A gente está falando dos riscos envolvidos em empreender, né? Em você ser um empreendedor individual, um MEI, e como é que você se prepara, e depois, claro, a ideia é você crescer o seu negócio. Então, risco é uma coisa importante para a gente considerar na nossa atuação. Mesmo que você tenha começado, vamos dizer assim, por uma necessidade e para fazer as coisas, em algum momento é importante você, em um breve momento, vamos dizer assim, refletir sobre os riscos que você está correndo para ser proativo, como o Eduardo comentou lá mais no começo, tá? Conta Comigo Educação é o Kleber. Muito bem, Kleber. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Vamos, é só
perguntar aí, se você quiser contar alguma situação que você está vivendo, né, qual o risco, fica à vontade, tá? Enquanto a gente estiver na live, estamos aqui para servir vocês. Bom, Legal. a próxima pergunta seria justamente quais os impactos que os riscos de empreender têm sobre o indivíduo e a família, mas você já falou alguns, né? Essa coisa do patrimônio, né? Trouxe a coisa da transparência. Claro que você pode comentar um pouco mais se você quiser, mas eu já vou pular para a próxima. A gente faz um roteiro. Aliás, né? Já fica aqui uma dica: quando você estiver assistindo lives de conteúdo, né? Papel, né? Papel e lápis ou caneta na mão. Algumas coisas que o Eduardo trouxe, eu anotei aqui, porque faz sentido, ou seja, para a gente poder aproveitar melhor esse conteúdo e ele está trazendo coisas de ordem muito prática. Essa é sempre a proposta aqui de Conexões Verdadeiras. Bom, então, com tudo isso acontecendo, vamos falar do ponto de vista psicológico, né? A gente está falando do ponto de vista do negócio em si, né? A gente está sendo bem objetivo, bem prático, são coisas do dia a dia do negócio, né? Agora, e do ponto de vista, quais os riscos, né, que estão envolvidos nesse processo de empreender? Olha, Raquel, Assim, oi? eu ia falar isso de, né, não só envolvidos de empreender, mas a gente correr riscos, né, não se precaver ou não buscar diminuir, né? Sim. Mas é muito legal trazer essa questão psicológica, né? Porque ela é muito forte e a gente acaba ignorando, né? A gente acha que é um trator, né? Não, vou fazer esse negócio dar certo. Vou, não interessa, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados para não correr risco e falhar, né? Então, esse aspecto psicológico, eu elenquei aqui algumas coisas muito comuns em clientes meus, ou seja, estou trazendo isso da prática, que são empresários, são profissionais liberais, ou seja, são empreendedores, e eles sofrem com essa questão do risco, tá? Então, a primeira coisa de risco psicológico que uma pessoa, um empreendedor traz, é um negócio chamado viés de confirmação. O que é Uhum, isso? É assim, ó. Se você interpreta informações de um modo a confirmar suas próprias convicções, você está caindo nesse risco, você está cometendo esse erro que chama-se viés de confirmação. Então, quer uhum, dizer, eu vou interpretar tudo, toda e qualquer informação, para confirmar minha própria convicção. Você está quebrando um princípio do empreendedorismo, que é aprender. Que é aprender sempre. Então, em certos momentos, isso se confunde com a questão da autoconfiança. uhum, Né? A autoconfiança a gente tem sempre que buscar ter, né? uhum. Mas tomar cuidado. Então, o risco de você não cair nessa coisa do viés de confirmação. E seria Tá? eu ter razão. Seria mais no sentido de eu confirmar que eu tenho razão de alguma coisa que eu acredito, é isso? Mais ou menos, Raquel, é assim, é eu ler uma situação, então Uhum, tem um risco. Eu vou ler esse risco com o filtro da minha convicção. Ah, não uhum, vai acontecer. Ah, comigo uhum. não. Ah, entendi. Isso é um risco enorme para um negócio, para qualquer pessoa, para qualquer planejamento, para qualquer empresa, certo? Uhum, Então, essa é uma coisa que acontece muito. A gente tem que estar esperto com esse efeito, ok? uhum, Outra coisa que acontece muito chama-se contabilidade mental. O que é contabilidade mental? Para ficar fácil, né? Não vamos alongar aqui, mas é fazer a famosa conta de cabeça. Então é assim, vou montar minha loja de boneca, certo? Aí eu identifiquei um risco. Muito bem. Ah, eu vou fazer o seguinte, não, peraí, cara, esse risco aí, cara, vai no máximo me atrapalhar, vou gastar aí 2 conto e pronto. Isso é análise? Isso é gerenciamento? Não, não é. Então, e a gente doido para fazer isso. Doido. Então, contabilidade mental tem que fugir. Eu tenho que ir atrás da informação, eu tenho que saber olhar ela, eu tenho que saber medir ela. Eu não posso achar que eu sei ou simplesmente fazer conta de cabeça. Que é muito uhum, comum em investimento, né? A pessoa que é muito voltada para o dinheiro, né? Esse negócio vai me dar 10% de lucro, aí eu vou pagar tanto, tanto, beleza, vai sobrar 2.000 para mim. Não pode ser de cabeça. Não pode. Não confie na sua cabeça. Tá? Seja humilde. uhum.
O terceiro que eu elenquei aqui para a gente falar. Ilusão de foco. Ilusão de foco é o seguinte: o nosso cérebro ele presta atenção no que é emocionalmente marcante. E ele simplesmente ignora o que não é. Só que essa outra parte, ela faz parte e vai fazer falta. Então isso é Uhum. ilusão de foco. Às vezes a gente está tão focado que a gente cai nessa ilusão. E isso é um fenômeno do nosso cérebro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, Uhum. o que é muito forte, aquela coisa do, eu estou montando um negócio porque a causa é nobre, porque eu sou expoente no mercado, tá legal. Só que você está tão focado nisso que você está simplesmente ignorando outras coisas que fazem parte. E isso vai Legal. fazer falta. Isso é um risco enorme. Boa. Então, pensando nesse ponto de vista aí psicológico, o autoconhecimento e a gente se dedicar também a como a gente lida com as situações faz todo sentido, né? A gente não descuidar aí da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, porque né, empreender é essa montanha russa, então tem horas que está faturando bacana, né? É tudo muito, assim, não imprevisível, mas não dá, nem sempre a gente consegue ter essa previsibilidade, então é interessante a gente poder lidar. Por isso que eu trouxe esse aspecto, né, emocional, psicológico, e eu sei que o Eduardo ele tem formação nessa área, né, de psicologia econômica, Sim, para falar com a gente com propriedade sobre esse assunto. O Kleber, do Conta Comigo Educação, disse que não há como visar grandes lucros sem gerenciar os grandes riscos. E também ele comentou que evitar o efeito manada. Evitar o efeito manada, né? O que você tá acha, certo. Eduardo? Tá certo. Tem. Eu falei, eu elenquei aqui três devido ao tempo, mas a gente, como eu falei, podia ficar fazendo uma aula aqui, porque tem vários riscos nessa questão de comportamental que a gente sofre. Uhum. Tem bastante, né? Bom, Sim. e chegou mais um pessoal aqui, o Afegã, a Bianca, coach, que até colocou aprender a aprender, né, como um foco. Minha tia, Francisca Rodrigues, aí depois do almoço veio assistir a gente. O Murilo Cardoso, que está no grupo Networking Estratégico em Ação. E a Claudete, a Boer Brugnani, o Fábio Prado também chegou aqui na área. Muito bom. Sim, a gente ficaria horas falando sobre isso, só que foi um ano passando, né, a trazer alguns insights, despertar muitas vezes, né, cutucar também, né, porque talvez você já tenha se identificado com algumas dessas situações, né, dessas abordagens. E antes da gente ir para o finalzinho, né? Enfim, a gente ainda tem uns minutos. Se você quiser comentar mais alguma coisa, quiser colocar aí uma dúvida, fica à vontade. E também, essa live vai ficar gravada, você vai poder assistir, reassistir, também mandar para as pessoas que não puderem estar aqui nesse horário com a gente, mas que você veja, né, que é importante falar sobre isso, ter pelo menos né, essa introdução. Então, a gente está fazendo aqui uma introdução do tema para que você, empreendedor individual, empresário, pequeno empreendedor, coloque na tua agenda de negócios esse tipo de temática, né? Que a gente acaba deixando para lá. Já falei que por experiência própria a gente acaba arriscando por não olhar para os riscos que a gente está correndo e não ser proativos em relação a eles, tá bom? A Deide também, querida, já esteve aqui com a gente na live. Bom, agora vem o conselho do expert, para a gente finalizar toda essa introdução, né? O conselho do expert. Então, para que os empreendedores individuais consigam construir negócios que sejam saudáveis, né? Que sejam sustentáveis. E uma coisa que a gente quer muito, que sejam duradouros, né? Que não entrem nas estatísticas de encerramento de empresas, que ainda está alto, né? Muitas empresas fecham entre o terceiro e o quinto ano de vida. Enfim, por N motivos, mas ainda é uma estatística muito alta. Então a gente vai para esse conselho. Chegou uma pergunta antes, tá, Eduardo? Vou compartilhar aqui Diga. da Tibé Conteúdo. Tibé, esqueci teu nome agora. Põe aí teu nome. Qual a recomendação de vocês para não sermos surpreendidos por riscos quando diversificamos nossa atividade? Então, risco de diversificar a atividade. A Tibé Conteúdo e Comunicação
trabalha com design, né? Então ela pode fazer uma série de trabalhos aí, vamos dizer assim, tá? Então qual a recomendação para não sermos surpreendidos por riscos quando diversificamos nossa atividade? Que você pode trazer aí. Sim, um pouco do que a gente já falou, né? É A você ter Dani. a clareza da tua situação, tá? E você identificar, porque se você está diversificando a sua atividade, legal. Então, quer dizer, você já tem uma que está andando e você quer fazer outra ou você quer migrar para outra, correto? Então, é muito importante você pegar essa live do começo ao fim e debulhar tudo. Mas já aproveitando o final aqui, então eu vou deixar aqui um processo de identificação de risco. Ó, peraí, ela Tá? colocou aqui conteúdo educativo, a Daniela, né? Ela complementou que ela tá com marketing digital e conteúdo educativo, é isso mesmo que você colocou, né? Ou seja, ela tem uma atividade e está explorando Perfeito. uma outra. Legal. Perfeito. Valeu, Dani. Então, olha só, Dani, para você e para todo mundo, um princípio para ficar uma coisa prática. Eu tentei resumir aqui. Como é que você faz isso prático? Então, olha só, vou gerenciar riscos. Nossa, nunca mexi com isso. Cara, processinho simples para vocês. 3 partes. Identificar, avaliar e agir. Ok? Principalmente quem é empreendedor, já passou muito pelo Sebrae, que é ótimo, né? Então eu vou trazer alguns termos aqui que podem ser familiares de vocês. E eu quis fazer isso para mostrar uma coisa prática. Então vamos lá. Primeiro processo, eu vou identificar riscos. Como que eu identifico riscos? Análise SWOT. Todo mundo já ouviu falar daquela fraquezas SWOT, né? Força, Aquela sigla. Isso. isso, Você pode fraqueza, fazer ela. ameaça. Isso. Você, na fase de identificação, identifique, de novo eu vou falar isso, mas é muito importante, as influências das partes envolvidas. Isso vai da tua mulher, do teu marido, até o teu sócio, até o teu fornecedor, o teu cliente. Ou mesmo um Identifique. amigo, né, que esteja envolvido ali na Qualquer conversa, pessoa. né? Então, Exatamente. Isso vai te ajudar a identificar riscos, tá ok? Outra coisinha muito simples que vocês acham fácil. Fazer uma matriz de probabilidade e impacto. Vai te ajudar a identificar riscos. Perfeito? Estou trazendo aqui alguns pontos práticos, tá bom? Tem vários. Primeira parte é identificar. Identifiquei, aí eu vou para a parte de avaliar. Como é que eu avalio riscos? Aí é muito importante tudo que a gente falou, mas faz um checklist simples. Faz um checklist. O que eu tenho que avaliar? Eu estou avaliando o risco. Tá, faturamento, qualidade de vida, caixa. Faz um checklist. Por isso que é importante você ter documentado os seus erros. Onde que eu errei? Traz para o checklist. Para você não errar de novo. Entendeu? Na fase de avaliação, uma coisa muito boa também que você acha facinho, mas eu fico à disposição para conversar com todo mundo, tá? Relação causa-efeito. Eu identifiquei um risco. Legal. Qual que é a causa e o efeito? Estou avaliando ele, eu preciso saber, certo? uhum. E mede as 3 coisas que eu falei. Já que eu estou avaliando um risco, a probabilidade dele, o impacto dele e a proximidade dele. Ok? Faz uma tabelinha desses 3. Para cada um deles. Vai te trazer clareza. Essa é a segunda parte. Avaliei. Aí eu vou para a terceira parte. Ação. Qual é o meu plano de ação para esse risco? Certo? Então, ó, a ação vou avaliar custo-benefício. Porque tem risco, gente, que não vale a pena. Eu não posso tratar. Eu sou pequeno. Se eu não posso tratar, fazer o quê? Mas está claro, eu estou ciente dele. E eu escolhi. É diferente do que quando vier. Então, para evitar surpresas, eu tenho que saber isso. Então, ao fazer isso, eu vou identificar surpresas que eram previsíveis. As não previsíveis não tenho o que fazer. Certo? Uhum. Na ação, define, pensa no seu processo de decisão. Como que eu tomo uma decisão? Tudo aquilo que a gente falou. Ah, eu sou muito de confiar no meu instinto. Ah, eu sou muito autoconfiante. Ah, eu faço muita contabilidade mental. Cara, isso tem que estar no teu plano de ação. Parar de fazer. Nem que seja não fazer, é um plano de ação. Uhum. Né? Uhum. E
Na ação, tenham esse hábito, é uma cultura. Registra a tua exposição a esse risco. Poxa vida, aconteceu isso. Cara, que nem a Daniela comentou, me pegou muito de surpresa. Ou não, era uma coisa que eu podia prever. Registra ele, para quando você precisar de novo, você ter isso. Então, ó, 3 coisinhas muito básicas, lógico. Eu estou resumindo pra caramba aqui. Mas é para ficar prático para as pessoas. Identificar, avaliar e definir um plano de ação. Sim. Parece que é muita coisa, mas de verdade eu acredito que quando a gente constrói a nossa agenda voltada para isso, tem esses momentos, aí vai virando um hábito e vai ficando até mais fácil. No começo a gente vai levar um pouco mais de tempo porque a gente não tinha esse mapeamento, não tinha todas essas ferramentas, mas uma vez que você fez, depois revisar, alterar, ajustar, fica muito mais fácil. Então, por isso que a gente fala assim, que é prático. Mas para a Dani em especial, quando chega para mim as mentorias, né, um profissional que está em dúvida de que caminho seguir, tem 2 pontos que eu trago, né, que são super importantes na minha visão, né, de negócios, que é justamente qual é o nicho que eu quero atuar. Então, é conteúdo educativo, é marketing digital, mas para quem realmente eu quero fazer, é o mesmo público, são públicos diversos, porque qual é o risco aqui? O risco é da dispersão, né? A gente não saber como colocar energia, como lidar com cada um, e aí vem o segundo ponto, né? Então, um é o nicho, o outro é essa agenda, a organização. Quando eu tenho 2 atividades, que hora que eu vou fazer essas atividades? Como que eu vou fazer essas atividades? Como eu vou deixar esses processos mais produtivos? Porque senão uma né, encavala na outra, e aí você tem já por exemplo, se são nichos diferentes, você já tem que toda hora estar mudando a chavinha com quem que eu estou falando agora, né? Do tipo, então, conteúdo educativo para adolescentes e marketing digital para mulheres empreendedoras com 3 filhos, né, por exemplo. E aí eu tenho que mudar essas chavinhas, e se eu não tenho uma agenda produtiva, acaba embolando meio de campo, e aí você vai terminar a sua semana exausta, tá? Então, os riscos que eu já adianto para você, né, de quando a gente está fazendo 2 coisas. Então, bom, o conselho do expert do Eduardo foi a gente identificar, analisar e agir, e aí com essas ferramentas, ele está à disposição, então já sugiro que vocês marquem com ele, sigam o Fique Bem de Vida, @Fique Bem de Vida aqui no Instagram, né? O Eduardo está sempre disposto aí a conversar e a disseminar essa cultura do risco e do gerenciamento do risco, para quê? Para que a gente viva melhor, né? Para que a gente de fato fique bem de vida, não é isso, Eduardo? Considerações Exato. finais aí, que já estamos entrando nos minutinhos finais aqui. Consideração final. É o seguinte, gente. Para a gente conseguir suportar os riscos da vida, a gente precisa de coragem para planejar. Risco é uma área de um negócio gigante chamado planejamento. E para isso precisa ter coragem. A gente precisa mudar a nossa cultura. Uma coisa muito boa, uma coisa muito forte que o empreendedor tem que trabalhar é o seguinte: por mais que seja base a gente aprender, tem horas que a gente não tem humildade para aprender. Então, mas eu estou com oportunidade, aí eu preciso fazer o negócio acontecer, não sei o quê. Calma. Segura o teu ego, segura a questão. Conheça a si mesmo, é uma coisa que todo mundo escuta, mas não aplica. Então, cuidado para você não estar cometendo os mesmos erros. O empreendedor, sim, ele lida com pressão, lida com um monte de coisa. Cara, faz parte da vida. Então, coragem para planejar. Essa é a minha consideração final. E cuidado com a questão tempo-dinheiro. Certo? Eu sempre brinco o seguinte: 2 coisas não levam desaforo para casa: tempo e dinheiro. Bom, eu posso dizer que empreender é uma das coisas mais maravilhosas, né? Uma das vertentes. Claro que a gente tem uma carreira sólida e também poder se desenvolver como indivíduo é muito bom, né? E o empreendedor precisa dos profissionais para fazer o seu negócio acontecer, então são coisas diferentes. Mas sim, o empreendedorismo traz aí uma série de disciplinas e de ações como essa, por exemplo, né? Ou seja, eu tenho que fazer o marketing, eu tenho que fazer a venda, eu tenho que fazer a entrega, eu preciso cobrar e eu preciso pensar no risco e eu preciso de tanta coisa, só que no final das contas você acaba, quando você tem a resiliência, essa coragem,
você acaba ganhando de várias formas. E você, ao crescer seu negócio, o que que você faz? Contrata pessoas e faz a economia girar, né? A gente consegue retornar cada vez mais. Então, eu espero que a partir do momento que vocês entendam, né, esses riscos, que vocês possam aí construir os seus negócios de forma muito mais proativa mesmo, né, com mais base. E na dúvida do que fazer, só falar com a gente, tá? Então, fique bem de vida, Eduardo, ou Conexões Verdadeiras. Eu falo aqui de networking e negócios. Estamos sempre prontos para ouvir vocês e ajudar naquilo que a gente puder, certo, Eduardo? Gratidão pela sua participação, por ter aceito o convite. Foi uma delícia, assim, foi um aulão, né? Um aulão, uma grande introdução sobre o tema. Era essa mesma proposta. Então, muito obrigada. Eu anotei várias coisas aqui. Legal, De obrigado pelo verdade. convite e sempre pode contar comigo. Sempre. O Eduardo já esteve em live aqui, né, falando de planejamento de vida e finanças pessoais. Ele já deu workshop também sobre esse assunto, para Conexões Verdadeiras, então super parceiro nosso, e por isso que eu trago, né, hoje no assunto ainda mais específico, justamente para despertar vocês, e eu espero realmente que tenha contribuído. Obrigada, gente, obrigada a todos que vieram nesse novo horário aqui. Então, semana que toda terça-feira de outubro, a gente vai ter um conselho de experts aqui, né, já tem as próximas programadas. Vou pedir para vocês ficarem atentos ao feed também, que vocês deixem as notificações ligadas para vocês não perderem nada, tá? E do Eduardo também, acompanha lá, ele sempre tem umas cutucadas, umas provocações, traz, né, um material, tem conteúdo no blog, ele tem um blog com bastante conteúdo também que vocês podem seguir. E mais que isso, conversem com ele, só chamar no direct. É isso, Eduardo? É isso aí, tamo junto. Então tá bom, gente. Uma ótima tarde para vocês. Nos vemos na próxima e essa live vai ficar gravada para você poder voltar e anotar mais coisas aí, beleza? Beijo, até a próxima e estamos conectados. Tchau, gente. Tchau.